Olá, meu nome é Danila Scioli, sou psicóloga e desde que me formei, tenho dedicado meus estudos a pesquisar uma psicologia para povos tradicionais. Essa psicologia é pautada, né, nas necessidades e especificidades desses contextos. Como foi que eu me aproximei? Né? Acho que é importante a gente contextualizar um pouco o porquê eu comecei a me interessar é, por povos tradicionais. Assim que me formei, passei na residência de saúde da família com ênfase na população do campo. É a primeira residência de saúde da família com essa perspectiva, né, de atuação. E eu era a primeira turma, fazia parte da primeira turma de residentes que iriam atuar no Brasil em contextos rurais e quilombolas. A minha residência, ela tinha, né, o eixo ali de diálogo com o MST e com as comunidades quilombolas de Garanhuns. E desde que eu comecei a pesquisar, a estudar, a pensar minha atuação nesses contextos, eu comecei a entender que aquilo que eu tinha aprendido na psicologia tradicional, né, dentro da academia, dentro da universidade, ele ainda não supria as necessidades que eu encontrava naquelas comunidades. Um exemplo disso foi em um dos atendimentos domiciliares que eu fiz, que a mulher apresentava sintomas depressivos, né? Apresentavam um quadro depressivo. E quando fui fazer a escuta, o acolhimento dessa mulher, ela estava em sofrimento por conta de não ter a posse e a titulação da sua terra. E aí foi quando eu comecei a entender que a minha atuação, ela precisava se basear em uma outra perspectiva que a psicologia tradicional ela não daria conta. E aí eu comecei a ler, procurar autores que também falavam, né, dessas necessidades, falavam desses contextos e pudessem me darem um embasamento técnico e teórico e também ético, né, para que eu pudesse atuar nessas comunidades. Foi aí que eu comecei a estudar reforma agrária, a perspectiva, né, de campo, de ancestralidade, de várias outras coisas que dentro da psicologia tradicional eu não tinha visto. Apesar de ter me formado numa perspectiva da psicologia social e da saúde, ainda assim, os autores que eu estudavam, eles estavam distantes da realidade onde eu vivia e eu atuava. É, Foi aí que eu encontrei, né, o livro de Magna Dammstein e Jader Leite, que pesquisam, né, ruralidades lá em no Rio Grande do Norte, e eu comecei a entender que existia também psicólogos no Brasil com essa mesma inquietação, com essa mesma visão de que nós precisávamos fazer uma psicologia diferente, uma psicologia para povos brasileiros e para povos rurais e tradicionais. Foi aí onde eu encontrei, né, uma rede de psicólogos que fazem a psicologia para os latinos-americanos, né? E aí também pensando essa perspectiva de ruralidades, onde eu comecei a dialogar, participar de encontros, congressos, criar nessas redes de de estudiosos, de psicólogos inquietos que estavam buscando aí uma psicologia diferente para essas populações. E por que essa população ela precisa ter um olhar diferente da nossa atuação? Porque quando a gente fala no contexto clínico, quando a gente fala no contexto urbano, a gente vai encontrar problemas como álcool, droga, violência, violência doméstica, e o sofrimento psíquico a gente vai encontrar nos contextos urbanos. Porém, quando a gente pensa nos contextos rurais, esses sofrimentos, essas violências, o uso abusivo de substâncias psicoativas, ele ocorre por outras circunstâncias. Por exemplo, como é que a gente pensa o uso de uma droga, né, o uso do álcool, o uso do cigarro, numa comunidade rural, onde não se há os espaços de lazer como existe no contexto urbano, né? Nós que vivemos na zona urbana, nós podemos ir para um parque, podemos ir para uma academia, podemos ir para um cinema. Nos contextos rurais, esses espaços de lazer, eles não fazem parte do território, né? O território, ele é composto por outras imagens. Isso, e é a partir disso também que o psicólogo, o assistente social, o enfermeiro, ele precisa entender e compor sua atuação.
Não basta eu dizer que a droga faz mal, não basta eu pensar um grupo de tabagismo, um grupo terapêutico para essas pessoas, se eu não penso esses contextos onde elas estão inseridas, né? Um contexto onde existe uma escassez de recurso, uma escassez de redes de apoio, redes de lazer, e que essas pessoas elas precisam dar conta das suas necessidades também, como nós aqui na zona urbana nós damos. E aí, os espaços de coletividade, os espaços de socialização acabam se restringindo a um campo de futebol, a um parque de vaquejada, ao bar, né, mais próximo de casa. E aí, acaba fragilizando ainda mais, né, esses indivíduos que buscam na substância psicoativa e até no abuso dela, para saciar, né, suas necessidades e se manter ali também praticando alguma atividade de lazer. Então, pensando, né, nessa inquietação, no que eu via dentro do campo, nas minhas caminhadas, nos meus diálogos com as populações, eu percebi que nossa psicologia ela precisa se refazer. Né? Nós estamos aqui fazendo um vídeo em comemoração ao Dia do Psicólogo e precisamos urgentemente modificar, né, questionar nossos modos de atuação para que eles possam estar cada vez mais próximos de todas as comunidades onde nós queremos atingir, né? De todo lugar onde a psicologia possa tocar. E são muitos, né? E são múltiplos, e são plurais. E é por ser plurais, é por ser tantos e diversos, que nós psicólogos precisamos, no Dia do Psicólogo, lembrar que não existe apenas uma psicologia, né? A psicologia que eu tenho procurado fazer, a psicologia que eu acredito, a psicologia que eu tenho levantado a bandeira, é uma psicologia que possa, de fato, dar conta e ser próxima, né, dessas populações. Existe um jargão, né, um termo que a gente utiliza muito dentro dos grupos psicólogos que fazem a psicologia rural, né, uma psicologia rural, uma psicologia para os povos tradicionais, é que nada deles sem eles. E o que significa isso? Nada dos povos, nada para os povos sem os povos falarem, né? Então, quando a gente pensa uma psicologia rural, a gente precisa escutar essas populações. Quando a gente pensa uma psicologia para os povos quilombolas, a gente precisa saber, ouvir o que é que essas comunidades elas entendem como saúde mental, como qualidade de vida, como estado de bem-estar, e é a partir desses discursos que é que a gente vai construir nossa prática de atuação. Porque se eu trago uma psicologia pronta para esses contextos, mais uma vez eu reforço esse distanciamento da psicologia dessas comunidades. Então, dentro da perspectiva da psicologia rural, nós precisamos cada vez mais se aproximar e escutar o que os povos têm a nos dizer, o que os povos têm a nos ensinar. Um exemplo disso são as práticas, né, de saúde mental produzidas nos contextos quilombolas. Na minha pesquisa de mestrado, eu busquei investigar como é que essas populações elas cuidam da saúde mental, tendo em vista que não existem equipamentos de saúde mental nos territórios, que muitas vezes o CAPS, o NASF, a unidade de saúde, ela não chega a essas comunidades da forma como deveriam chegar. E aí é pensando, né, escutando, né, dialogando com essas comunidades que eu identifiquei que as práticas de saúde mental, elas são produzidas dentro do próprio território. As populações, elas cuidam da sua saúde mental de formas que nós, psicólogos, às vezes não compreendemos, que os médicos, eles não dão conta. Com o uso de plantas medicinais, de chá, de rezas, de práticas, né, de contato com a terra, o cuidar, né, da terra, ele se manifesta com práticas de saúde mental, né, práticas de cuidado em saúde mental. E aí, dentro da minha pesquisa, eu identifico que também existem as redes de solidariedade entre as próprias comunidades, nas próprias comunidades, uma associação de moradores, uma uma partida de futebol e várias outras situações, né, que acontecem dentro do contexto, dentro da comunidade, que são manifestações de cuidado em saúde mental que acabam fortalecendo essas comunidades e dando a elas autonomia no cuidado, né, com sua saúde. Então, basicamente,
A psicologia rural, ela vem falar que nós precisamos fazer a escuta acolhedora, a escuta ética e política dessas comunidades para que nós possamos saber como atuar com elas. Não levar uma psicologia pronta, uma psicologia que é nossa, né, para eles, mas construir sim as práticas de psicologia com essas populações. É aquela escuta debaixo da árvore, é aquele plantão que se estende, né, a comunidade, que pode, de fato, estar ali próximo, se debruçando sobre as demandas da comunidade e entendendo que eu não vou ter a compreensão toda, mas vamos construir essa compreensão juntos. Agradeço a oportunidade e acredito, né, que quem quiser entender um pouco mais deve se debruçar sobre os textos, né? Deixo aqui a indicação do livro, né? Condições de vida e saúde mental em contextos rurais, que tem me ajudado muito, né, nessas reflexões sobre uma psicologia rural, uma psicologia de contextos diferenciados.